Fala aí pessoal, na aula de hoje a gente vai falar sobre medidas de tendência central. Nessa parte aqui a gente vai entender um pouquinho como que a gente pode representar os dados de uma pesquisa a partir de um único só resultado, que esse resultado centraliza todos os dados que a gente conseguiu obter com a nossa pesquisa. Nós vamos entender aqui as três medidas que são média, moda e mediana, e a gente vai fazer alguns exemplos aí para que isso fique bem claro. Vamos começar então aqui falando brevemente de cada uma das que a gente vai estar estudando aqui hoje. As medidas estatísticas que descrevem a tendência que os dados têm de agrupamento em torno de certos valores, elas recebem o nome de medidas de tendência central. Então, quando a gente faz uma determinada pesquisa, se você entrevista 100 pessoas e você colhe 100 resultados, você consegue ir lá, faz uma tabelinha, você organiza todos os seus dados em uma tabela, você faz lá e expõe todos os dados, né, que você obteve numa tabela, ou se você não quiser representar numa tabela, você pode fazer isso em um gráfico, com colunas, né, o gráfico de colunas, de barras. Você pode, se for para mostrar um crescimento, um decrescimento, a gente já viu que tem lá o gráfico de linhas, você também tem o gráfico de setores, tem várias formas de você apresentar todos os dados que você obteve na sua pesquisa. Mas e se você quisesse representar para onde tende a sua pesquisa? Todos aqueles valores eles tendem sempre a um determinado local. Qual é o centro desse local que eles estão tendendo? Mas e se você quisesse representar todos esses dados através de um único valor? Essa é uma medida de tendência central que a gente vai estudar hoje, que pode ser a média, tá? Que vai ser a primeira que a gente vai estar falando já já. Você pode estar representando com a média, uma média aritmética simples, que a gente já está cansado de calcular. Você pode estar representando também pela mediana, a gente vai entender o que é a mediana, ou você também pode estar representando pela moda. Aí, ao invés de você apresentar todos os dados a um público, você apresenta um ou dois dados e esses representam de uma forma geral o que a sua pesquisa quer dizer, para onde sua pesquisa está querendo levar, ok? Isso vai ficar mais claro no exemplo que eu vou estar fazendo com vocês a partir de agora. Então acompanhe a seguinte situação. Uma loja de roupas, ela elaborou uma tabela para contar o lucro que ela obtém a cada dia. E a cada 15 dias ela faz uma análise das finanças. Então aqui eu coloquei para vocês uma tabela com o lucro desses 15 dias e a gente vai fazer essa análise agora. Você já pode perceber que é diferente o lucro aí que ela obtém a cada dia. Tem dia que ela lucra muito bem, como por exemplo aqui no dia 5, né? Ela lucrou R$ 3.500. Tem dia que ela não lucra tão bem, como por exemplo no dia 15, que ela lucra só R$ 720. Isso pode ter a ver com o dia da semana, que dia que tem mais movimento, dia que tem menos movimento. Então aqui tem uma tabela, você pode construir um gráfico para mostrar quais os valores que mais se repetem, né? Você pode mostrar um gráfico também de linha para mostrando crescimento e decrescimento. Mas e se eu quisesse dizer o lucro dessa loja em 15 dias com apenas um valor? Como é que eu faria isso? Como é que eu posso dizer a média do lucro dessa loja? Para calcular a média, é só eu fazer uma coisa bem simples. Eu somo todos os dados que eu tenho e divido pela quantidade de dados que eu somei. E aí eu vou ter a minha média aritmética, que é a média aritmética simples, tá? É a medida mais simples aí que a gente tem de se chegar a um termo central. Pega todos os valores que a gente possui, que a gente conseguiu obter, divide aí pelo resultado dessa soma e a gente vai ter um valor de tendência aí, dizendo que esses valores tendem sempre a se aproximar daquele valor em questão. Então vamos fazer isso com os dados dessa tabela. A gente vai somar do dia 1 até o dia 15
todos esses valores. Então, 1.200 mais 800 mais 2.500 e por aí por diante. Como são vários valores, a gente pega uma calculadora e soma isso rapidinho. Repare então que o que eu fiz, por causa até do espaço, eu não coloquei todos os dados ali na soma, já que a gente vai fazer isso numa calculadora rapidinho. Só botei ali indicado que eu estou somando, né, todos os valores, que começa no 1.200, continua e termina no 720, e o resultado dessa soma eu vou dividir pelo 15, tá? Só deixei ali indicado a continha para vocês saberem o que eu estou fazendo. O resultado da soma dá 26.570, ok? Então, depois de você somar todos os lucros aí diários obtidos, a loja teve um lucro total em 15 dias de 26.570, dividindo por 15 dias, que foi o total de dias aí que a gente fez essa análise, isso daqui dá um resultado igual a 1.771,34 aproximadamente, ok? Não dá um número inteiro. Esse valor aqui é a média, é o lucro médio dessa loja durante os 15 dias. Significa que se você tiver um número para representar uma medida de tendência onde o lucro diário, o lucro de cada dia tende a se aproximar, o valor seria R$ 1.771. A gente observa que tem dias que há uma distância muito grande, como por exemplo no dia 5, que o lucro foi muito mais alto. E há a diferença também do dia 15, que o lucro foi muito mais baixo. Por isso que esse valor é uma média. Por causa de vários outros valores aqui, a gente chega à conclusão de que a média, esses números vão tender a se aproximar de R$ 1.771,34. Bom, a média é uma das maneiras que a gente tem de representar. Ela é uma das medidas de tendência central. A outra é a mediana. E como é que a gente faz para chegar no valor da mediana? A gente faz em duas etapas. Primeiro, a gente tem que colocar os nossos dados em ordem, seja ela crescente ou decrescente. Então, do menor para o maior ou do maior para o menor, sem problema nenhum. Segundo passo, a gente vai identificar o termo que tiver exatamente no meio, o termo central, quando eles estiverem em ordem. Então, se a gente olhar na tabela, os valores eles não estão em ordem. Eles estão por dias, só que não estão do maior para o menor ou do menor para o maior. A gente primeiro vai fazer isso, vai colocar eles em ordem. Eu vou colocar em ordem crescente, tá? Então, olha a sua série de valores aqui, identifica por onde você vai começar. Começando do menor, então eu vou começar do 720. Então temos aí o nosso primeiro valor, 720. Vou separar eles aqui com uma barra. Depois do 720, a gente vai para o próximo, seguindo a ordem, seria o 750. E aí a gente vai fazendo isso até colocar eles todos na ordem, chegando no último valor, que é o que tiver o maior valor aí, que a gente já comentou, que é o 3.500. Então a gente pode ir riscando aqui, ó, para não se perder também, tá? Vou fazer aqui essa coluna, vou colocar aqui eles em ordem, e aí eu já corto para o segundo passo, ok? Bom, agora que a gente já tem todos eles aí ordenados, do primeiro, que é o 720, até o último, que eu deixei para colocar agora aqui junto com vocês, que é o 3.500. A gente vai parar e analisar quem fica exatamente no meio, quem separa essa minha fileira de números em duas fileiras iguais. Então a gente vai fazer essa análise aqui agora. Só quero chamar a atenção de vocês que se tiver números repetidos, dados repetidos, eles contam duas vezes, tá? Então tá aqui, ó, 950 duas vezes, o 1000 duas vezes. Você escreve ele quantas vezes estiver aparecendo, ok?
como tem 15 números, o cara que ficar no meio vai dividir em 2 grupos com 7, ficando 14, e ele ali sozinho no meio. Então a gente conta 7 para cada lado. Eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então a gente bota esses 7 para um lado e esses aqui, ó, 3, 6, 7 para o outro lado. Quem ficou exatamente no meio, vamos destacar aqui, foi o 1200. Então ele está exatamente no meio dessa minha sequência aqui em ordem crescente. Esse número é o que eu vou chamar de mediana. Então a mediana desses valores é o 1200, beleza? É bem simples a mediana, eu só preciso fazer essa organização. Então a gente vê que tanto a média quanto a mediana, elas têm ali mais ou menos uma proximidade, está tudo ali na casa de 1000 e alguma coisa, certo? Porém, tem uma terceira medida que a gente vai falar agora e é muito mais simples ainda, que é a moda. A moda ela é muito mais simples porque basta você examinar os seus dados e ver aquele que aparece com a maior frequência, aquele que se repete mais vezes. Então, a gente olhando aqui os nossos números, a gente percebe que tem 2 deles que se repetem mais do que os outros, que no caso, já até tinha destacado ali na hora quando a gente fez a mediana, né? A gente tem o 950, que aparece 2 vezes, e temos o 1000, que também aparece 2 vezes. Todos os outros valores aparece cada um deles uma única vez. Então, o termo que aparece com a maior frequência, a gente tem um empate aqui, no caso, está entre 1000 e está entre 950, porque cada um apareceu 2 vezes. Então, vão ser 2 modas, tá? A moda, ela permite que você tenha mais de um resultado. Então, você pode ter não uma, 2, 3, quantas modas existirem. Vai depender do que estiver se repetindo. Como aqui, cada um se repete 2 vezes, a moda então vai ser tanto o 1000 quanto o 950. Beleza? Diferente da média, que é um valor único que a gente calculou, e a mediana, que também vai ser um valor único, a moda não, você pode ter mais do que um valor como moda, ok? Então, essas são as 3 medidas de referência que a gente pode ter para exibir uma série de dados. A média aritmética simples, que é só somar e dividir. A mediana, botar em ordem e ver o termo que fica no meio. E a moda, que basta você contar aí e ver o número que se repete com maior frequência, que se repete mais vezes, beleza?